Eu gosto de ilustrar. Obrigada. Ah, é para não fazer barulho? Então, principalmente bolsa concorrente. Quem tem bolsa concorrente sabe que bolsa concorrente pesa mais que as outras. Porque só a corrente pesa um monte, não é? E aí o quê? Essa bolsa concorrente ela já é pesada. E tem horas, tipo assim, se eu ficar com ela só um pouquinho, ela não vai pesar. Porque é só um pouquinho. O problema é que daqui a pouco, eu estou fazendo várias coisas, vou fazer meu agachamento. E aí a bolsa, mais um. É mais fácil do que parece. Se a gente levanta no espírito, a gente levanta na carne também, amém? Às vezes a carne está aí molenga, mas a gente dá um jeito. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus sempre vai te levantar. E se não tem ninguém para estender a mão, Ele mesmo estende a mão. Porque a Bíblia diz assim, que Deus não é surdo para não ouvir. O ouvido dele não está entupido para que não possa ouvir. E nem o braço curto dele, o braço dele é curto demais para que não possa te alcançar. Então você não está sozinha. Se não tem ninguém que te levanta, Ele te levanta. Ele te levanta, Ele te alivia, Ele te vê, Ele vê você no secreto. Ah, ninguém está me vendo, Ele está te vendo. Mas calma, a recompensa de Deus, ela vem no tempo de Deus. Então eu estou aqui com essa bolsa aqui por um tempo, daqui a pouco se eu começar a fazer um monte de coisa, ela vai começar a pesar. Aí o que a gente faz? A gente troca de ombro, não é? Eu quando está pesando muito eu troco de ombro, troca de mão. Às vezes eu vou no mercado, compro um monte de coisa e acho que eu vou dar conta de chegar em casa. Quando eu vejo, no outro dia eu estou com dor no braço, tipo, o que aconteceu? Eu bati? Não, aí eu lembro de eu carregando a batata, a cebola, o tomate que eu não devia ter comprado. Comprei tudo achando que ia conseguir carregar. E a gente consegue carregar? Consegue, mas depois dói. E a mesma coisa, às vezes a bolsa, ela está no começo, depois eu falo, nossa, estou com uma tensão no pescoço. Cadê aquela, a Andressa que foi fazer massagem em mim hoje no hotel? Ah, você não faltou, hein? Quase te dei um F na lista de chamada. Você está aí, Deus abençoe a sua vida. Eu até dormi com a mão dela, eu só acordei de dor. Porque pegou uns nó meu. Mas vai fazer sentido isso que eu estou falando, ok? Então a gente troca de braço. Às vezes a gente acha que não está aguentando, a gente troca de igreja. Troca de filho não dá, né? Mas troca de marido, como várias pessoas que eu conheço. Só que acontece, se você não muda por dentro, se você não lança o seu peso sobre ele, o peso continua. Você só trocou de lugar, mas ele continua. Aí tem outras coisas que a gente faz. Está pesada. Pega e põe assim. Fica com a mão livre. Nossa, estou livre. Não está. Eu amo bolsa assim. Porque eu fico com as mãos livres. A minha mão está livre, mas o peso no ombro continua. E muitas vezes a gente está andando assim na nossa vida. Dizendo, eu sou livre. E Deus está olhando e falando, filha, mas falta mais um pouquinho. E sabe o que é o pior? São pesos que a gente pega com a nossa própria mão. Aquela mulher de ontem. Quem estava aqui ontem, gente? Glória a Deus. É mais fácil perguntar quem não estava aqui ontem. Só para poder dar um pano de fundo. Tem alguém que não estava? Glória a Deus. Não é para levar falta não, gente. Só para ver se eu posso. Tem que contar de novo a história. Eu estava falando da mulher samaritana ontem. Daquela mulher que teve 5 maridos. E eu sei que a história não é essa. Ela não teve 5 maridos porque ela largou de um e tal. Aí não gostei, quero o outro. Não, porque naquela época a mulher era só possível ela estar viva, tendo tido 5 maridos, porque ela foi, ou ela ficou viúva, ou ela foi repudiada. Porque senão ela era apedrejada. Ninguém podia ficar viva se não tivesse sido assim. Ela não poderia ficar traindo, porque a traição naquela época, as pessoas eram apedrejadas. Você entende isso? Mulher era apedrejada. Quando Maria falou para o anjo, quando o anjo disse, você vai ficar grávida do Espírito Santo, o Espírito Santo vai descer o poder dele sobre você, e você vai engravidar do Filho de Deus. Ela falou, como que vai acontecer isso se eu não tenho marido? Como vai acontecer isso se eu tenho 13 anos, sou virgem, nunca deitei com ninguém? Ele falou, não, é o poder de Deus. E ela falou, mas isso é muito doido. O evangelho, o cristianismo começou de um milagre que nunca se repetiu. Nenhuma outra mulher que você conhece ficou grávida do poder do Espírito Santo, só Maria.
Todas nós, para ficar grávida, precisaria de um homem. Maria não precisou, mas ela precisou do poder do Espírito Santo para simbolizar algo que Deus mandou o filho dele, que era homem e era Deus. Por que ele precisou ser homem? Para saber o que era passar frio, passar fome, ser rejeitado, passar necessidade, ser rejeitado, caluniado, invejado. Então Jesus disse para nós: olha, vocês acham que estão falando mal de vocês? Falaram mal de mim. Vocês acham que está difícil para vocês? Está difícil para mim. Agora, mas eu já tenho 30 anos e não casei. Pois é, Jesus também tinha 30 e não casou. Imagina quantas vezes que ele tinha que responder: você não vai casar não? Você não vai casar não? Você não vai casar não? Não. Você não vai casar? Não. Vai casar? Não, não vou. Jesus não casou. E judeus naquela época, eles já eram prometidos para casar com alguém desde criança. Quando o menino fazia 16, 17 anos, ele passava pelo bar mitzvah, ele tinha que casar. A mulher, depois da primeira menstruação, casava. E ele disse não. Jesus venceu o diabo no deserto dizendo não. Ele teve fome. Sabe quando que o diabo apareceu para ele? Depois de 40 dias. Ele foi batizado e o Espírito Santo, repete comigo, o Espírito Santo levou ele para o deserto. Não para Disney, nem para as Maldivas. O Espírito Santo, quando desceu sobre ele, levou ele para o deserto. Você tem que entender que não tem como você fugir do deserto. Só que eu tenho uma má notícia para você. A má notícia não é que você vai passar pelo deserto. A boa notícia é que o deserto passa. Se até o povo de Israel ficou 40 anos, Jesus ficou 40 dias. Sabe para quê? Para mostrar para mim e para você que o tempo de você passar pelo deserto depende de você. De quanto que você confia nele. Jesus sabia quem ele era, então foi 40 dias. O povo ficou olhando para trás. Ai, como eu era feliz e não sabia. Ai, que saudade do meu ex-chefe, o faraó. Ai, que saudade da comidinha lá de quando eu era escravo. Tem gente que é assim, Deus nos transporta para outro lugar e fica com saudade do tempo que era escrava, do tempo que carregava peso. Só que o quê? Jesus foi para o deserto e o deserto passou. Quando ele teve, a Bíblia diz assim, e Jesus teve fome. Repete comigo, Jesus teve fome. Ou seja, Jesus teve uma fraqueza carnal. Jesus teve uma fraqueza, uma necessidade física. Só que ninguém fala que ele já tinha ficado 40 dias sem comer e sem beber. Ou seja, Jesus tinha levado o corpo dele num estado crítico. E aí, no final dos 40 dias, a Bíblia fala que Jesus teve fome. Então, Jesus teve uma necessidade física. E aí, o diabo apareceu para ele. Ah, mas você vai falar diabo? Sim, não tem outro nome, é esse mesmo. O inimigo. Usa o nome que você quiser. Né? Tipo assim, aquela coisa, às vezes a gente fica, né? Tem aquela musiquinha, a vaca faz mu, o porco faz sei lá o quê, a ovelha faz pé, e a cobra fala o quê? Oi, amiga. Cuidado com as amigas. O problema é que às vezes o que a gente considera amiga não são amigas. Você precisa ter o discernimento do Espírito Santo. Porque eu muitas vezes não me convertia quando eu era adolescente, porque eu pensava, o que minhas amigas vão pensar? O que os outros vão pensar? O que os outros vão dizer? Só que Jesus, quando Jesus perguntou para os discípulos, o que os outros dizem a meu respeito? Eles falaram, olha, eles dizem que tu é um dos profetas, uns dizem que tu é Jeremias, os outros dizem que tu é Elias. Outros dizem que tu és João Batista. Aí Jesus falou, eu não sou nada disso. Não sou Elias, não sou Jeremias, não sou João Batista, nenhum dos profetas. Sabe por quê? Porque os outros não sabiam quem Jesus era. Os outros não podem determinar quem é a tua natureza, qual é a tua identidade. Então, mulher, para de pensar no que os outros dizem. Porque a maioria das vezes, os outros não sabem quem você é. Amém? Só que aí Jesus olhou para os discípulos e falou, quem vocês dizem que eu sou. Quem anda junto com você, quem está dentro da sua casa, quem conhece você. E conhecer não é saber quem é.
Porque você pode saber quem eu sou, me conhecer, você vai precisar conviver comigo. A Jana, eu conheço a Janaína há quase 17 anos já vai fazer. Ela era bebê. Mulher não perde a piada, né? Porque todo mundo começa a fazer conta. Quantos anos ela tem? Bom, eu posso falar, eu tenho 43. Eu sei que não parece. Porque eu gasto muito dinheiro na cara para não parecer. Brincadeira. Na verdade, o que acontece? Eu conheço ela há muito tempo, mas a gente sabe uma da outra, da existência uma da outra, há 17 anos. A gente tem um relacionamento, ela começou a trabalhar comigo, ela não trabalha para mim, eu sempre falo isso, ela trabalha comigo, há 5 anos, Jana, 5 anos. Então, trabalhar comigo, ela começou a conviver mais. Então, ela viajava comigo quase todo final de semana. Então, ela começou a adquirir certo conhecimento de mim. E nem só convivendo, ela tem como aprender. Tem coisa que eu tenho que falar, olha, quando eu falo assim, eu quero dizer isso, isso e isso. Tem uma coisa a meu respeito. Eu estou casada com o Rodolfo há 21 anos, mas eu já convivo com ele há 23, conheço ele há 28. Eu tinha 15 anos quando eu conheci o Rodolfo. E até hoje, a gente tem conversa e eu falo, olha, Rodolfo, tem uma coisa que você precisa saber a meu respeito. Aí ele fala, meu Deus, ainda tem coisa para saber? Claro que tem. Porque a gente tem que prosseguir em o quê? Em conhecer o Senhor. A nossa salvação, ela tem que ser desenvolvida. O nosso relacionamento com Ele tem que ser desenvolvido. Jesus começou na minha vida como Salvador. Depois Ele veio como libertador. Depois Ele foi o meu advogado, Ele guerreou a minha causa. Ele me foi o justo juiz que me justificou. Ele foi o sol da justiça na minha vida, no meu dia nublado. Ele foi a água viva quando eu estava seca. Ele foi o leão quando eu precisei que alguém me defendesse. Ele foi o Senhor dos exércitos quando eu estava numa guerra. Ele foi a brilhante estrela da manhã quando o choro durou uma noite e a alegria veio pela manhã. Só que Ele é todas essas coisas, só que o alvo, em Apocalipse, Jesus vem buscar uma noiva, uma esposa. A festa é ilustrada como um casamento. Por isso que Paulo, quando ele vai falar de Jesus e a igreja, ele fala, assim como o homem é com a sua mulher, assim é Cristo e a igreja. Jesus vem casar com você, Ele não vem ficar com você de vez em quando. Eu sempre falo isso, eu sei que às vezes choca, mas Jesus, Ele não quer ficar com você, Jesus quer casar com você. E é uma aliança eterna. A nova aliança, o sangue que Ele derramou por mim e por você, é para sempre, não é para divorciar. Jesus não vai provar você, não gostei, joga fora. Não, Ele te ama desde muito tempo antes de você amar Ele. Ele é um noivo que planejou todo o casamento com você e Ele não vai voltar atrás. Jesus não veio até aqui com você para você nadar e desistir agora e morrer na praia. Amém? É um relacionamento que só melhora. Repete comigo, só melhora. A vida com Deus só melhora. Então é mentira que falam para você que quando você vem para Deus, tudo começa a dar errado. Isso é uma mentira. Eu falei com o pastor Ayrton hoje, na salinha agora. As pessoas falam assim, nossa, depois que eu comecei a ir para a igreja, ou depois que eu me converti, ou depois que eu tentei fazer as coisas certo, tudo começou a dar errado. Não, já estava errado. A diferença é que quando a gente vem para Cristo, quando a gente começa a entrar em contato com a nossa vida, a gente começa a ver o que está errado. A gente começa a ver que aquilo ali não convém mais. A gente começa a ver que o relacionamento está errado. Você começa a ver que você está sendo uma farsa. Porque quando você tem um encontro com a verdade, quem é a verdade, gente? Jesus é a verdade. Quando você tem um encontro com a verdade extrai o que de você? Verdade. Quando você tem um encontro com Ele, você precisa falar a verdade. Porque se tem uma pessoa que não adianta você tentar manipular, não adianta você tentar contar uma historinha, não adianta você tentar justificar, é Jesus.
Você pode contar a historinha para quem você quiser. É porque sabe o que aconteceu comigo. Tem mulheres que eu vou aconselhar, eu falo, para de me seduzir. Mas está seduzindo, mulher está seduzindo você, ela está afim de você. Não, sedução é você fazer aquele teatrinho, para ver se eu fico com dó. E às vezes a gente faz isso, está tão acostumado a fazer isso com pessoas. Hoje a gente foi almoçar, e o João, filho da pastora, é João, né? O João, filho da pastora, tem 4 anos. Cadê o João? Está por aí? Então ele não vai se sentir, está por aí. Está com o cheirosinho em algum lugar. Isso. Aí o quê? Ele tem 4 anos. Pensa num menino doce. Um menino querido, bonzinho, manso. Só que ele caiu, ele estava dormindo e caiu da cama hoje de manhã. E ele caiu da cama e cortou a boca, porque deve ter batido o dentinho, cortou a boca. A pastora estava almoçando comigo, e com a Jana e com a Silene hoje. E aí o filho mais velho ligou e falou, olha, o João caiu da cama dormindo e bateu, cortou a boca. Ela levantou, ela nem mais ou menos deu tchau pra gente, ela sumiu, nem sei como é que ela, 2 segundos ela tinha desaparecido. Daqui a pouco chega ele, descalço, com o cobertorzinho dele, coisa mais amadinha, com aquela cara assim. O que aconteceu com você? E eu estava falando com o pastor, a gente estava no FaceTime, eu falei, olha aqui papai, o que aconteceu? Aí ele pegou, quando viu o pai no telefone, já fez uma cara. Não estava doendo mais, não estava sangrando mais, mas ele estava mostrando que tinha algo ruim acontecido com ele. E ela contou que quando chegou em casa, ele já não estava sangrando, ele estava ótimo. Quando ele viu ela, ai mamãe, tu não sabe o que aconteceu. Eu sangrou, ele falou para mim depois, estava saindo sangue daqui. Eu disse, sim, estava, mas já passou, não está sangrando mais. É, né? E continuou mexendo no celular, vendo o desenho dele. Mas o que eu quero dizer? Uma criança de 4 anos, não é que ele fez um drama, ele estava contando que algo triste aconteceu na vida dele. Nossa, algo super triste, você caiu, bateu o dentinho. Nossa, esse problema é o problema que a gente queria ter, né, gente? Tipo assim, aquele problema que não é problema, é o problema do dia dele. Aliás, eu acho que é o problema do mês dele. É isso que tem acontecido. Caí da cama dormindo e bati a boca e saiu o sanguinho. E Deus, sabe o que Deus faz com a gente quando a gente reclama dessas coisas? Ele nos abraça enquanto a gente é criança. Mas tem uma hora que você vai precisar amadurecer. Isso só é bonitinho e só é engraçado porque ele tem 4 anos. Mas se ele tivesse 40 como eu e como você... Aí você fala, eu não, eu tenho 20. Se ele fosse adulto, já não ia dar para fazer. Ai, olha o que aconteceu comigo. Estava sangrando aqui. Então tem certas coisas para Deus que é bonitinho quando você está começando. Mas quando você se torna madura, está na hora de você falar com uma mulher madura. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente fica naquela fase da infância espiritual, querendo, alguém ora por mim, alguém resolve meu problema, alguém faz alguma coisa por mim, sempre esperando o papai ou a mamãe chegar para resolver o seu problema. Só que está na hora de Deus, e já chegou, que Deus está procurando as verdadeiras. As verdadeiras o quê? Que adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então aquilo que eu falei, se tem uma pessoa que não adianta você tentar manipular, é Ele. Não adianta dar desculpa para Deus. Ontem,